Ok. Olá. Bom dia, hoje nós vamos fazer uma revisão geral, né? Porque já vamos entrar na parte de exercícios. Essa apostila aqui a gente viu da infração penal, o que é infração penal, conceito de crime, né? As infrações penais podem ser crimes ou contravenções penais. O crime tem o conceito material, formal e analítico. No analítico a gente tem a teoria bipartita, teoria tripartita adotada pelo Código Penal e a teoria quadripartita, né? Hoje a gente adota a tripartite. Qual é a tripartite? O fato é típico, o fato típico é ilícito, não, isso aqui é a quadripartita. A tripartite é essa aqui, fato típico, ilícito e culpável, né? Então você tem que analisar as três partes, né, do crime para enquadrá-lo realmente como um crime. Então, fato típico, ilícito e culpável. Vimos aqui a diferença entre aqui a contravenção penal, a diferença entre crimes e contravenção. Então, tem diferenças importantes, né, de por que ter essa classificação. Então, admite tentativa no crime, na contravenção não admite punições de contravenções na modalidade tentada. Se cometer crime tanto no Brasil quanto no estrangeiro vier a cometer contravenção, haverá reincidência, né? A prática de contravenção no exterior não gera efeitos penais. Tempo máximo de cumprimento da pena é 40 anos, o tempo máximo de cumprimento da pena de contravenções é 5 anos. Aplica-se as hipóteses de extraterritorialidade. Na contravenção não tem hipótese de extraterritorialidade. Aplicação da lei penal, né, no tempo. Então, vimos, né, que na lei de introdução às normas de direito brasileiro, vacatio legis padrão é de 45 dias. Você tem aqui a publicação, vacatio legis, e entrada em vigor, produção dos efeitos até revogação. Vimos os conflitos das leis no tempo. Então, lei nova incriminadora, né? A lei nova ela produzirá efeitos a partir da entrada em vigor. Lei graviors são as leis que estabelecem uma situação mais gravosa, ou seja, ela não é um crime novo, mas é um crime que a imagem passa a se tornar mais gravoso. Ela é a mesma coisa que uma lei nova que institui crime, ela só passa a valer a partir da sua vigência. Abolir-se o crime são aquelas leis que você cria, na verdade você publica a lei e está abolindo o crime. Nesse caso, essa lei vale a partir da entrada em vigor quanto atrás, né, absolvendo as pessoas que eventualmente estejam sendo, vamos dizer assim, penalizadas, punidas, cumprindo alguma pena, chamado, né, retroação benéfica, né? Ela retroage beneficamente. Então, ela faz cessar os efeitos penais de qualquer condenação até transitada e julgada. A lei Lex Mitter, ou Novatio Legis Mellus, ou seja, é uma lei nova, só que ela não está excluindo o crime, ela está, na verdade, reduzindo a pena. Então, ela tem o mesmo efeito, né, da lei que abole crime, né, ela retroage para ser mais benéfica ao réu. Lei posterior que traz benefícios e prejuízos ao réu. Aí, nesse caso, tem a jurisprudência, né, tem várias, né, teorias. Tem a teoria da ponderação, que você usaria uma mescla do que seria melhor, né, para a pessoa, se é o tempo, se é a multa. E o mais hoje a nossa doutrina, né, ou a nossa jurisprudência, você tem que aceitar, na verdade, tem que usar um único critério, né? Que às vezes a lei pode ser mais benéfica do ponto de vista da pena, mas pior no que diz respeito à multa. Aí vai dizer, não, quero a menor multa e a menor pena, né? Tempo. Não, você tem que usar o que você quer, né? Você não pode fazer uma conjugação das duas leis. Tem que usar uma lei só para ver qual que vai se aplicar. Súmula 611, transitar julgado de sentença condenatória, compete ao juiz das execuções da aplicação da lei mais benigna, ou seja, se for a súmula 611, se for simplesmente só
um cálculo matemático, se for só um cálculo matemático, o juiz de execução faz. Agora, se tiver que rever algum aspecto do crime, aí o juiz tem que ser o juiz, né, de mérito, o juiz da vara que vai ter que rever. Tem que rever algum, para fazer mais benéfica a lei, para você tiver que rever alguma situação do seu processo, é necessário voltar para o juiz. Então, o juiz de execução não pode, né, fazer essa situação, não pode te liberar, ele vai ter que analisar de novo, aí tem que voltar. Se for só um cálculo de redução, o que ele faz? Ah, não. Na verdade, tinha que ter tido esse e esse comportamento para se aplicar essa lei. Aí, como tem que ter análise do comportamento para ver se enquadra ou não na lei mais benéfica, aí volta para o juiz, né, normal. Então, tem que entrar em vigor da lei, fato criminoso X, lei A é revogada pela lei B mais benéfica. Vigência da lei B é revogada pela lei C, que é mais gravosa. Sentença relativa ao fato X será utilizada a lei B. Tá, entendi. Daqui é o caso de leis sucessivamente sendo revogadas e revogadas. Em algum momento fica mais benéfico e depois volta de novo a ser mais gravoso. Mas se você tiver atrás da lei B, mesmo que tenha sido mais gravoso, mesmo que essa saia depois, vai ser julgado pela lei B, né? Que ela retroagiu. É aquela questão de... isso quer dizer agora, aquela questão que a lei não vai retroagir para punir, né? Para piorar a pena, né? Mesmo que não só tenha... Mas mesmo que ela seja gravosa. Nesse caso específico, ele está querendo mostrar que mesmo que depois venha uma lei mais gravosa, você ainda vai ser punido pela lei B. Porque mesmo que a sentença saia depois, a lei B, na época, estava em vigor. Então, você vai pela menos gravosa. Entendi, mas quem cometeu o crime daí para frente, aí vai ser pelo vai ser pelo outro. Só que esse é o caso mais, assim, vamos dizer assim, bem complicado, porque você cometeu o ato, né, o fato tipo, na vigência da lei A. Veio a lei B, não saiu sua sentença, o cara está no processo ainda, né, está te processando. Então, ficou melhor ainda. Então, vamos aplicar a lei B. Foi revogada a lei B, voltou a ficar ruim de novo a sua situação. Só que vai aplicar a lei B. Mesmo ela tendo sido revogada, você vai aplicar a lei B. A teoria da retroatividade e ultratividade dela, da lei mais benéfica. Então, tempo do crime. Então, nós temos aí a teoria, né, do tempo do crime, o momento em que ocorre o crime. Temos teoria da atividade, teoria do resultado ou a teoria mista. No Brasil, para o tempo do crime, o momento que você vai aplicar a lei penal, qual a lei penal que você vai aplicar, você vai usar a teoria da atividade. Então, está no artigo 4º do Código Penal, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Súmula 711, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, crime continuado ou crime permanente, você aplica a lei mais gravosa no momento que acaba a continuidade do crime ou a permanência, né? Aplicação da lei no espaço, né? Foi isso que a gente viu, que é a questão da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, mas aí território nacional entende também mar territorial, espaço aéreo, né? Temos a zona exclusiva econômica, e temos também a nossa Amazônia Azul. Os navios e aeronaves públicos, navios e aeronaves particulares que se encontram em alto mar ou no espaço aéreo. Então, estudamos tudo isso. Extraterritorialidade, vimos o princípio da personalidade ou nacionalidade, ou seja, aplica-se a lei penal brasileira, no caso de genocídio, quando o agente for brasileiro, né? Você está colocando aqui, deixa eu ver o que mais aqui. Temos o princípio do domicílio também. Então, vimos aqui, fica sujeito à lei brasileira. Embora cometidos no estrangeiro os crimes de genocídio, quando a gente for aplicado domiciliado no Brasil, ou seja, no caso de genocídio, tanto ser brasileiro domiciliado no
no Brasil, ou seja, não é brasileiro, mas ele é, né, morador aqui do Brasil, ele aplica-se a lei penal brasileira, mesmo que tenha sido cometido no estrangeiro. Aqui é no caso do brasileiro, artigo 7º é o brasileiro, que ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil, os crimes praticados por brasileiro. Ou seja, no caso de crime praticado por brasileiro e estiver no Brasil, aplica a lei brasileira, genocídio, tanto ser brasileiro domiciliado, princípio da defesa ou proteção, ficam sujeitos à lei brasileira no estrangeiro. Eu não vou ler aqui, porque acho que lá embaixo tem essa legislação de novo para a gente ler. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, ou seja, tentou contra a vida ou a liberdade do presidente da República, é a lei brasileira que se aplica contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída ou poder público, né, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Então, esses crimes Resumindo, mesmo... é administração direta e indireta, né? De certa resumindo, forma. qualquer coisa que você comenta contra o Brasil é como se fosse defesa da pátria, né? Mesmo cometida no estrangeiro. Então, está defendendo aí, está defendendo o país, né? Então, faz sentido aplicar a lei brasileira, né? Está ofendendo o país. Nos casos do inciso 1, que é o caso do contra o presidente da República, a gente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Esse aqui é o caso mais rigoroso, né? O cara foi lá e deu um tapa, um soco, sei lá, deu uma facada no presidente da República brasileira. Foi julgado lá, sei lá, na China, foi absolvido, ainda assim ele vai ser processado, né, pela lei brasileira. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela computadas quando idênticas. Isso aqui tem vamos dizer assim, uma discussão doutrinária, né? Se não seria um bis idem, né? Já foi processado, né? Mas o STF, né, ignora este fato e a norma permanece em vigor. Porque, na verdade, você não pode ser processado nem punido pelo mesmo fato, né? Mas, nesse caso especificamente, o cara, mesmo sendo processado no exterior, ele vai ser processado no Brasil. Então, nesse caso vai haver um bis idem processual. Só vai ser detraído aquilo que ele cumpriu lá no exterior, né? Não vai ser punido duas vezes, não vai cumprir duas penas pelo mesmo caso. Vai ser uma detração, tirar parte que ele já cumpriu lá. O princípio da justiça universal, sujeito à lei brasileira, embora cometido nos estrangeiros, dos crimes que, por tratado ou conversão, o Brasil se obrigou a reprimir. Artigo 7º, princípio da representação ou da bandeira, ou do pavilhão. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não ser julgados. Ou seja, a aeronave, a embarcação brasileira, né, que é de transporte, navio mercante, né, que esteja fora, tenha sido cometido um crime, não tenha sido, né, apurado lá o crime, o Brasil pode apurar, fazer o processo, lugar do crime. Então, tudo isso que a gente viu foi o tempo da lei, o local, né, a extraterritorialidade. A gente já viu aqui o tempo do crime, voltando aqui só para, como se tivesse mapa mental. Tempo do crime, aplicação da lei penal no espaço, aplicação da lei penal no espaço, pulei, lugar do crime. Então, no caso do lugar do crime, ou seja, qual a lei que você vai usar para aplicar, se é a lei brasileira, ou a lei do Paraguai, a lei do Uruguai, você vai ter que usar uma teoria. Como na teoria do tempo do crime, você também tem a teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria mista. Toda vez que tiver essas três situações, é a teoria da atividade, é a teoria que você faz a ação, né?
dar o tiro, dar a facada. Teoria da atividade. Que é numa prova, o que é a teoria da atividade? A teoria, né, que ou o crime, ou o momento, ou o local, ou o momento é que você fez a ação. Que o cara pode cair para você saber isso hipoteticamente. Se um determinado país utilizar a teoria da atividade para o local do crime, o crime seria cometido em qual momento? No momento que você fez a ação, que você deu o tiro, né? No momento que você deu a facada, no momento que você deu o soco. Se o determinado país adotar a teoria do resultado para o local do crime, o crime vai ser cometido no local quando? Então, o resultado é no momento que teve o resultado da sua ação. Se foi a facada, não é o momento da facada, é o momento que a pessoa morre. Né? O resultado era o homicídio, seu objetivo, seu... Então, cada um desses aí é um que o pessoal vai adotar, né? Se é adotar atividade, parte da ação. Resultado, do resultado, mista. Aí vai ter a mista, né? Vai ter a mista. No Brasil, pro tempo, por exemplo, qual o momento que eu cometi o crime? Qual o momento que eu cometi o crime? No Brasil, qual o momento que eu cometi o crime? É no momento da ação ou do resultado. Para que eu preciso saber do momento do crime, Edvan? Porque existem leis, né? Leis que vão se alternando ao longo, alternando, não, desculpa, se vão se, elas não se alternam, alternar é se elas voltassem, vão sendo modificadas ao longo do tempo. Então, preciso definir um tempo, um marco temporal para dizer, eu vou aplicar a lei X. Por exemplo, eu dei uma facada no cara. O cara ficou internado durante 2 meses, 3 meses lá. Aí depois veio a falecer. Eu preciso saber qual a lei que estava. Se nesse período de 2 meses foi revogada a lei. Se nesse período de 2 meses teve um agravamento da punição. É por isso que eu preciso saber qual o momento que eu considero o crime, né? O crime isso aí vai de acordo com o artigo, ou, por exemplo, o Brasil adota só atividade. O Brasil adota para o tempo, marco temporal, tanto faz a atividade quanto o resultado. Entendi. Entendeu? Você escolhe qual é a situação, como vai julgar. Aplicar, né? Até porque no tempo da atividade pode ser uma coisa. Por exemplo, o cara deu uma facada no cara, certo? Aí, por exemplo, ali é uma lesão corporal grave. Você deu uma facada na pessoa. A pessoa aí ficou lá um tempo internada porque, né, cortou os estômagos dela, o intestino, aquela coisa toda. Depois deu infecção intestinal, pegou Covid, veio a falecer. Saiu de lesão corporal grave para, de repente, um homicídio culposo. Você não teve a intenção de matar, mas correu o risco, né? Ou homicídio doloso, dependendo de como é que vai ser a denúncia do Ministério Público. Só que teve um lapso temporal aí, que pode ter modificado alguma legislação nesses 2 meses que a pessoa ficou internada. Então, o Ministério Público tanto faz o momento da sua ação, quanto o momento do resultado, que foi a morte daqui a 2 meses. Ele pode usar qualquer um, né? E aí o Ministério Público vai pedir provavelmente mais rigoroso, né? Então, esse é o do tempo do crime. Agora a gente vai estar aqui nessa parte específica, a gente está no local do crime. Qual o local? Por que eu preciso saber do local? Porque eu preciso saber qual a lei brasileira que eu vou aplicar. Se eu vou aplicar a lei brasileira ou a lei estrangeira. Mas isso existe no Brasil? Existe. No local de fronteira, será que o cara cometeu o crime de um lado da ponte da amizade ou desse lado? Contrabando é contrabando quando passa para o Brasil. Se não cometeu contrabando. No caso específico do lugar, é teoria da ubiquidade. Não, do lugar, teoria da ubiquidade. Acho que ele meteu um equívoco aqui, hein? Lugar, vamos lá, teoria mista. Vou voltar aqui, acho que ele, no resumo dele, ele cometeu um equívoco, assim, também. Tempo do crime. Opa, eu que expliquei errado, foi mal. É no caso, foi mal, desculpa.
Apaga tudo, volta a fita e exclui tudo. No caso do tempo do crime, no local, o tempo do crime, é a teoria da atividade. Teoria da atividade. Então, considera-se, o artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Então, desculpa, a teoria da atividade. A teoria mista, ou da ubiquidade, é pro tempo, é pro lugar do crime. Foi mal, bota tudo, esquece. Eu expliquei errado, mil desculpas. Então, vamos lá. Então, pro tempo é o momento que o cara deu a facada. Aquilo que eu expliquei lá do Ministério Público, esquece tudo, apaga. É o momento que a pessoa deu a facada, vai aplicar a lei da facada. Certo? Se o resultado foi outro, o resultado foi daqui, o resultado foi, o momento seja outro do resultado daqui a 2 meses, não leva em consideração a nova lei. Então, ou seja, o momento do crime é aquele ali. Lógico que vai levar em consideração a pessoa vir a falecer, né? Mas não vai usar a lei posterior, porque esse foi a lei no momento da ação, ainda que o resultado seja outro. Que o que define a aplicação da lei é o momento do crime. Se o momento do crime é o momento da ação, então aplica a lei do momento da ação. Se o resultado foi daqui a 2 meses e já tem uma nova lei, vai aplicar a lei do momento que você praticou o ato, ou praticou a ação. É isso que eu queria explicar lá atrás. É diferente daqui do local do crime, que aí eu estava explicando o local do crime em vez do tempo do crime. O local do crime, ou lugar do crime, que é a teoria mista da ubiquidade. É o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ou seja, teoria mais ampla. Tanto onde ocorreu a ação ou omissão, ou parte dela, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Ou seja, o lugar é ubiquidade e o tempo é atividade. E ele botou aqui, luta, que seria LU, lugar, ubiquidade. TA, tempo, atividade. Entendeu? Pegou a letra aqui, LU, TA, luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Para memorizar. Extraterritorialidade, condicionada, incondicionada e hipercondicionada. Extraterritorialidade, princípio da proteção ou defesa, né? Então, extraterritorialidade é aplicar a lei brasileira fora da ocorrência no Brasil, né? Ou seja, a pessoa praticou fora do Brasil. Então, não foi aqui, praticou no estrangeiro. O cara matou o presidente da República lá fora. Atividade e resultado foi lá fora. Então, não era para aplicar a lei brasileira, mas existe a teoria da extraterritorialidade. Vou aplicar a lei brasileira mesmo fora. Então, crimes contra o presidente, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Isso aqui a gente já viu aqui em cima também, entendeu? Nesse caso aí é praticado por brasileiro, né? Não por estrangeiro. Não, por estrangeiro. Por estrangeiro também. Por estrangeiro. Ou só por estrangeiro. Não, tanto faz. Quem praticou lá fora. E quer mostrar que o local do crime aqui é fora do Brasil, mesmo assim vai ser usada a lei brasileira, porque utiliza extra, fora da nosso território. Entendeu? Aí foi contra a República, né? Isso, contra o Brasil. Princípio da justiça universal do domicílio ou da personalidade. Crime de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ou seja, você cometeu fora, o resultado foi fora, mas mesmo assim você usa a lei brasileira. São os casos de extraterritorialidade. Esse aqui é extraterritorialidade incondicionada. Entendeu? Ou seja, incondicionada. Cometeu lá, vai ter que
vai ter que usar a lei brasileira. Extraterritorialidade condicionada. Quais são as hipóteses? Crime que por tratado ou convenção o Brasil se obriga a reprimir, crimes praticados por brasileiros, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em territórios estrangeiros e aí não ser julgados. Quais são as condições para aplicar a lei brasileira? Ou seja, o cara praticou lá, a ação foi lá, o resultado foi lá, então teria que aplicar a lei de lá. Porque a gente usa a teoria da ubiquidade. Local da ação, omissão ou resultado, eu aplico a lei brasileira, se foi ação, omissão ou resultado no Brasil. Ou só o resultado no Brasil, tanto faz. Mas nada disso ocorreu no Brasil. Mas se for uma situação dessa, um crime praticado, né, que por tratado ou Convenção Brasil se obrigou a reprimir, um crime praticado por brasileiro, um crime praticado contra uma aeronave brasileira, né, ou uma embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, né, que no território estrangeiro não seja julgado. Quais são as condições? O cara tem que entrar no Brasil, ou seja, entrar o agente no território nacional. A pessoa tem que, por algum motivo, entrar no Brasil. Se o fato for punível, também no país em que foi praticado, ou seja, tem que ser crime lá também. Não pode ser crime lá, entrou aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente não pune esse tipo de situação. Ou seja, se lá é proibido fumar maconha e o cara entrou aqui no Brasil, a gente já não tem mais a lei de proibição de fumar maconha. Então, não vou punir o cara, porque só é crime lá, não é crime aqui. Ou não é crime lá, é crime aqui. Então, não vou punir o cara. Legalidade, né, de certa forma. Na verdade, eles chamam da aqui legalidade o conceito. porque... Aqui eles chamam o duplo grau de tipicidade. Não é o da legalidade, porque aqui é crime, mas lá não é. É uma dupla legalidade, entendeu? Não, mas tô dizendo assim, na situação de que lá é crime e aqui não, se não tem o fato, se não é um culpável, então fere o princípio como é que é? Da reserva legal, né? Porque reserva não há, legal. da legalidade, porque não aqui há no Brasil, né? crime. Aqui no Brasil, no caso. Então já não seria punível por isso, não é isso? Uhum. E no caso de ser crime, não ser crime lá e ser crime no Brasil, também não pune. Porque tem que ser nos dois locais de crime. Então, seria o princípio da legalidade dupla. Né? Tem que ser ilícito nos dois locais, princípio da ilicitude dupla. Tem que ser ilícito lá e aqui. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, ou seja, tem que ser um crime que eu possa mandar o cara de volta para lá, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena, ou seja, não ter sido processado lá. Né? Condições específicas da extraterritorialidade hipercondicionada. O que é a territorialidade hipercondicionada? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, o estrangeiro que matou uma brasileira, que já ocorreu isso aqui no caso dele, um estrangeiro matou uma brasileira. Se ocorrer uma dessas situações, ou seja, primeiro, o cara tem que entrar no Brasil, ter que sido crime lá, a lei autoriza a extradição dele, e ele não ter sido absolvido ou não ter respondido o processo lá. Então, não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição, ter havido requisição do ministro da Justiça. Então, é essa hipercondicionada. Então, você tem a incondicionada, ou seja, independe de condição. Temos a condicionada e a hipercondicionada, que precisa até o ministro da Justiça primeiro pedir a requisição, né, desse processo, para que comece a ocorrer. Aplicação da lei penal em relação das pessoas, então temos o sujeito ativo, né, a pessoa que comete o ilícito, o fato típico. Sujeito passivo, que a gente falou, não está aqui, mas é o Estado, de forma imediata, é a pessoa que sofreu, né? Nos crimes contra a administração pública, o sujeito passivo é tanto imediato quanto imediato Estado. Vimos a imunidade diplomática,
Imunidade dos parlamentares, né? Deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Imunidades parlamentares. Imunidade formal, né, dos parlamentares, aqui é a imunidade material, né, do crime, e aqui a imunidade formal, que é a processual. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? 3T. O T é o 3T. Tráfico de drogas, terrorismo, o outro T eu esqueci qual é, eu sei que crimes hediondos. Peraí, terrorismo, hediondo, tráfico e racismo, não? Não, é inafiançável. Inafiançável, o racismo é inafiançável, então é 3TH. Vamos ver. Deixa eu botar aqui. De drogas, terrorismo. Vai na outra apostila. Acho que era em outra apostila mesmo. Verdade. Não, mas não tem problema. Olha lá, 3TH. Então, o que você falou? Tráfico, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos. Mas o outro termo não estou lembrado qual é, não. Essas dúvidas que vai consolidando o conhecimento. Vamos lá. São imprescritíveis, quer dizer, assim, inafiançabilidade, todos que são inafiançáveis, raça, tortura. Inafiançáveis, racismo, grupos armados, tráfico de tortura, racismo, grupos armados, inafiançabilidade, todos, né? Racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Então, é a vedação de graça, que é... Hã? São não, mas é a vedação de graça. Tá. Não, eu tô falando aqui, ó, são 3 T's. Tortura, tráfico e terrorismo. E os hediondos. H de hediondos. Só que tem o RA, né? Racismo e ação de grupos armados. Ele fala o seguinte, no caso da imunidade processual, ele fala assim, de violáveis... Cadê? Onde estava lendo? Aqui. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, se ele cometeu tráfico, terrorismo, tortura, racismo, ação de grupo armado, é um crime inafiançável. Ou seja, salvo esses crimes, ele não é preso. Né? Só não pode ser preso, não poderão ser presos. Se ele cometeu um desses crimes, ele vai ter que ser preso. Entendeu? A regra é essa. Não aplica-se a imunidade. Seja, não aplica-se a imunidade processual de prisão. Por isso que ele fala, salvo um crime inafiançável. Se ele não pode pagar para sair, então eu posso prender ele. Na verdade, crime inafiançável você não pode pagar para sair. Então é ração mais 3T. Seria... H. 3TH. Racismo, ação de grupos militares, terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. Né? Então fica uma mistura dos dois, né? Crimes hediondos é o que a lei diz que é hediondo. E você que vem em cada lei, em cada parte do Código Penal. Aí, por exemplo, tráfico de drogas se tornou hediondo, se eu não me engano, né? Já era tráfico de drogas se tornou. Que aí você vai ver lá no crime, vai dizer, esse crime é equiparado a tal. Tá? Aí tu vai ver hediondo. Ou seja, a lei vai acrescentando coisas que ela considera hediondo. Hediondos são aqueles que a sociedade repugna. Entendeu? Imunidade formal para o processo. É imunidade formal para a prisão. Imunidade formal para o processo. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva e, por iniciativa de partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Então, é o processo. Exemplo, o senador está sendo processado, sendo senador comunicado pelo STF, somente o partido com representação no Senado Federal poderá tomar a iniciativa de pedir a sustação da ação, que será seguida pela Casa. Deixa eu ver aqui, sujeito passivo é o Estado mediado, Estado de forma imediata. Disposições, contagem de prazo, que a gente viu, então conta o prazo do início, né? Ainda que comece, o cara entre lá na detenção 23 horas e 40 minutos, daquele dia já contou, ele botou 45 minutos. Frações não computáveis, ou seja, o cara no cálculo lá da sentença deu 14 dias e meio, vai contar só 14 dias, né? 13 dias. Eficácia da lei estrangeira, vimos aqui que para ter eficácia da lei estrangeira, da sentença estrangeira, tem que ter um conjunto de requisitos, né? Um deles é o trânsito e julgado da sentença lá, para que seja aplicada aqui. No caso da reincidência, não precisa a sentença estar transitada e julgada, né? Pode estar ocorrendo o recurso. Interpretação e integração da lei penal. Então, a interpretação da lei penal, a gente viu a interpretação autêntica, que é aquela feita pelo próprio Congresso Nacional. Doutrinária, aquela, né, escrita pelos doutrinadores, né? Judicial, são as sentenças, são, né, os votos dos tribunais. Gramatical, que está escrito. Lógica, interpretação, né, teleológica. Declaratória, né, que está extensiva, ou seja, faz, né, aumenta a possibilidade de atuar. A gente vê aqui que é o caso de extorsão mediante sequestro. Restritiva e analógica, ou não é diferente de analogia, porque a analogia tem um conceito específico. Então, a analogia é para suprir uma lei, você usa outra lei. Conflito aparente de normas, conflito da especialidade. Então, no conflito da especialidade, você aplica a especialidade, é uma norma geral e uma norma especial, aplica-se a norma especial do crime. Princípio da subsidiariedade, ou seja, você aplica a lei geral, mas caso a lei geral não atenda, você vai lá e aplica subsidiariamente a outra lei. Princípio da consução ou absorção, ou seja, se você cometeu crimes, na mesma ação, vários crimes, né, você vai ser punido pelo maior, né, pelo que tiver a maior pena, né, os outros vão ser absorvidos pela outra. E aí, princípio da alternatividade, né, ou seja, o princípio da alternatividade é quando na legislação fala, você fez isso, aquilo outro, qualquer uma daquelas ações você vai ser punido, né? Então, é o caso que deu o exemplo aqui hoje do estupro. Tanto faz você ter a conjunção, né, carnal, né, vaginal, ou, né, sexo oral ou sexo anal, que for, um ou outro é o mesmo ato, é estupro, ainda que seja. Dispositivos legais importantes. Por isso que eu falei, não precisava ler lá, que a gente já podia ler aqui. Então, qual que foi que a gente viu aqui dos dispositivos? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior de que qualquer modo favoreça o agente aplique seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. É o famoso retroatividade, né? A retroatividade da lei mais benéfica. Lei excepcional temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado seja ainda que outro seja o resultado, ou seja, o tempo do crime é esse. Lei penal no espaço. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime praticado no território nacional.
Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações de aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, da fundação instituída, ou seja, como você falou, administração direta e indireta, contra a administração pública por quem está a seu serviço. São, aqui de novo, que os crimes, né? Os crimes que ficam sujeitos à lei brasileira, os crimes de genocídio, né? Quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro aí não sejam julgados, os casos do inciso 1, que do inciso 1, que seriam esse aqui, contra o presidente da República. Cadê? Os casos do inciso 1, que é o contra a nação brasileira. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível. É muito legal quando você bota em quadro, porque tá vendo, se a gente fosse ler direto aqui, esse aqui é mais complicado de entender. Esses quadrinhos aqui fica mais fácil de você entender a situação aqui, ó. Cadê? Eu tinha feito uns quadros aqui, ficou maneiro. Esses quadros aqui, ó, né? Melhor do que ficar lendo a lei. E em especial nessa questão aqui das condições, né? Porque a condição tá lá embaixo. Tipo de resumo, né? Uhum. Bem... É porque você vai ler a condição, ela tá depois no artigo da lei, entendeu? A condição está aqui, ó, né? Aqui, ó, tá no parágrafo. Ó, nos casos do inciso 2, aí você teria que saber qual que é o inciso 2, entendeu? Que é, na verdade, o caso da territorialidade condicionada. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende com as seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Artigo 3º, parágrafo 3º, desculpa. A lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi pedido ou negada a extradição, houve requisição do Ministro da Justiça. Artigo 8º a 12º, disposições penais preliminares CPP. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Efeito da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz às espécies as mesmas consequências. Pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, sujeitá-lo a medidas de segurança. Parágrafo 1. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, obrigar o condenado à reparação de danos, de pedido da parte interessadas. Para os efeitos da existência de tratado, para outros efeitos, ou seja, medidas de segurança,
existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta seus dias e meses e os anos pelo calendário comum. Calendário comum, como eu falei, que a gente conversou, tipo, começou no dia 1º, começou no dia 2 de fevereiro. Vai cumprir 3 anos. Então, vai contar primeiro ano, 30 de janeiro do ano seguinte. Ah, mas aí deu mais de 365 dias. Não interessa, é ano, é calendário comum. Segundo ano, de novo, 1º de fevereiro do ano seguinte. Depois, 1º de fevereiro, entendeu? Aí vai computando os anos assim. Não computa dia a dia. Irmão, desculpa. Peraí. Essa parte aí eu não entendi muito, não. Vamos supor que a pessoa fez um crime dia... Não é o crime, é a pena. A pena, ela a pena, né? A pena, vamos lá. É o seguinte, por exemplo, em outras legislações, direito civil, direito previdenciário, você conta diferente. Um mês é igual a 30 dias. Entendeu? Sim. Então, 3 vezes 12, 360. Então, a cada 360 dias você tem um ano. Só que tem anos que tem 365 dias, tem ano que é bissexto, 366 dias, porque tem uns meses que tem um dia a mais, 31. Então, em geral, o ano tem 365 dias, quando é bissexto tem 366. Que existe, janeiro, março, janeiro, março... Janeiro, março, julho... Abril, maio, julho, agosto, outubro e dezembro tem um dia a mais, 31. Então, você, se não fosse no calendário comum, você teria 5 dias a mais de pena por ano. Entendeu? Só que não é calculado assim. Não é calculado 360 dias igual a um ano. É calendário comum. Então, você foi punido há 3 anos de cadeia, começou a sua punição no dia 2 de fevereiro. 3 anos, 2 de fevereiro. Quando for 1º de fevereiro do ano seguinte, completou um ano de pena. 1º de fevereiro do outro ano, 2 anos. 1º de fevereiro do outro ano, do ano seguinte, 3 anos. Só 3 anos e 1 mês. Você vai 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, 1º de fevereiro. Cumpriu os 3 anos. Agora, até o final do mês, eu completei os 3 anos e 1 mês. Entendeu? Você vai... Não é... Se você computasse esses 3 anos, você, dentro desses 3 anos, você já cumpriu mais 15 dias. 5 dias do primeiro ano, 5 dias do segundo ano, 5 dias do terceiro ano. Então, você tem 15 dias. Então, não era para ser primeiro, se não fosse calendário comum, não era 1º de fevereiro, era lá em dezembro, lá em janeiro, lá no meados de janeiro, dia 15, você já seria liberado, porque tem 5 dias do primeiro ano, 5 dias do segundo ano, 5 dias do terceiro ano já. Mas não é calculado assim, entendeu? Se fosse no direito civil, em outro, direito previdenciário é dia a dia que você computa os prazos. Desprezam-se as penas privativas de liberdade nas restritivas de direito às frações de dia, na pena de multa às frações do cruzeiro, aí no caso é real, né? As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso, ou seja, no caso de lei especial, aplica a lei espacial. Até porque existem leis especiais, né? Lei de tráfico de drogas, você tem a lei contra os crimes financeiros, lei de improbidade administrativa. Em algumas leis você também tem crimes, como eu falei, a lei 8.066 tem os crimes contra a licitação de contratos. Então, nesse caso, se aplica lá essa lei, não aqui o código. É a lei especial. Súmulas que foram vistas aqui. Súmula 611. Uma vez ocorrido o trânsito julgado, caso haja sobreveniência de lei benéfica, sua aplicação compete ao juízo de execução penal. Transitado julgado, a sentença condenatória compete ao juízo de execuções e aplicação da lei mais benigna. Lembrando que tem a jurisprudência que, se tiver que rever
situações, né, específicas do agente para aplicar a lei, volta para o juiz normal. O juiz de Entendi. Não é o juiz de execução... execução, não. O juiz de Cara, execução é diz o só se seguinte, fosse uma mera conta matemática. se a lei cair no caso lá da questão, dizer, ó, determinada lei falou que o crime que uma pessoa está sendo punida, que era de 10 anos, para ser de 8 anos, ou reduziu 2 anos. Quem vai aplicar essa redução de pena? Juiz de execução. Determinada lei falou que o crime cuja punição era de 10 anos passou a ser 8 anos, mas só se o agente era réu primário. Opa, tem que ver a situação do agente. Quem aplica? É o juiz que aplicou a sentença, o juiz da vara. Porque o juiz que vai pegar o processo vai ver se o cara é réu primário para aplicar a redução de 2 anos da pena. Se for só o cálculo matemático, não depende de avaliar nada, aplica o juiz de execução. Que não está específico isso na súmula aqui, né? É a doutrina e a jurisprudência que já e aí cai na prova. Súmula 711. Em se tratando de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave se estiver entrada em vigor antes da cessação da continuidade e da permanência. Não há aqui retroatividade da lei mais grave, pois ela entrou em vigor durante a prática criminosa. Crime continuado, crime permanente, né? Aplica a lei do momento em que cessou a continuidade ou a permanência. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Súmula 420. O STF exige que tenha havido o trânsito julgado da sentença penal condenatória para que possa ser realizada a homologação. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova de trânsito julgado. Qual o significado de homologado mesmo, irmão? Seria tipo o quê? De forma bem... O homologado significa que você pode executar, né, a sentença. Entendi. Quando você homologa uma sentença, né, você pode executar ela. No caso dos efeitos civis, né, por exemplo, agora vai ter que me pagar, porque está homologada a sentença no Brasil. Você pode cobrar uma dívida que seja líquida e certa no Brasil. Não pode cobrar dívida que não seja líquida e certa. E, no caso específico, depois de homologada a sentença, você pode fazer as medidas de segurança também. Pedir que o cara cumpra as medidas de segurança que foi determinadas na sentença. Essa homologação é como se fosse a execução, né? Eu só posso homologar se ela tiver transitado e julgada. Súmula 4 cancelada. Parlamentar afastado para exercer cargo de ministro ou secretário de Estado não mantém imunidade. Ministro Ela Ingresse. Não perde a imunidade parlamentar ou congressista nomeado para ministro de Estado. Mas ele já foi cancelado. Hoje ele perde. Ele só é imune, tanto materialmente quanto processualmente, quando ele está exercendo o cargo de parlamentar, de deputado ou senador. Se ele assumiu o cargo de ministro, ele deixou de ser parlamentar, então não tem mais a imunidade parlamentar. Tanto do ponto de vista material, de palavras, opiniões e votos, quanto do ponto de vista de prisão, né? Tanto prisão quanto processual. Então, ele está afastado do parlamento. Súmula do STJ, 501. O STJ, ao analisar o conflito intertemporal de leis relativas ao tráfico de drogas, firmou o entendimento pela impossibilidade de combinação das leis, adoção da teoria da ponderação unitária. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2016, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que advindo da aplicação da Lei 6.368, de 1966, sendo vedada a combinação das leis. Isso aqui é o seguinte, tem uma lei, né, que pune com 10 anos de cadeia e 10 mil de multa. Aí vem uma lei B que pune, na realidade, com 8 anos de cadeia e 15 mil de multa. Aí o cara vai dizer, não, então eu quero o seguinte, eu quero da lei anterior de 10 mil de multa e os 8 anos de cadeia dessa nova lei. Aí o judiciário se posicionou e falou, não, você tem que escolher uma ou outra. Ou você quer só os 8 anos
de cadeia e pagar 15 mil de multa, ou você quer pagar 10 mil de multa e 10 anos de cadeia? Você não pode fazer a conjugação das leis, entendeu? Eu lembro do exemplo que o irmão disse que o cara quis passar um tempo preso lá, lembra? Uhum. Daí é o tio do amigo meu que ficou preso lá na verdade dele não foi uma prisão criminal, aquele nosso lá de pensão alimentícia. E ele botaram no local que o sobrinho lá falou para mim, ficar jogando carteado, dominó o dia todo. E aí quando foram soltar ele, que assim, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, cadeia é pior do que pagar, prefiro estar fora e pagar dinheiro a mais. Mas nesse caso ele falou, não, me deixa aqui. Se eu for para lá, vou ter que trabalhar para pagar esse dinheiro para ela, não quero não. Deixa aqui, o pessoal aqui, tudo gente boa, meus amigos aqui, ó, já foi apresentando para ele, falou, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o fulano de tal. Ele tava, tipo, numa cela mais light que ele entrou. Os caras tudo de boa, jogando carteado, batendo dominó, o dia todo. Ele falou, se eu sair daqui, tem que trabalhar. O dia todo aqui, só jogando conversa fora, na sombra. Vamos ver aqui, exercícios agora. Deixa eu ver quantos exercícios a gente tem aqui para a gente calcular aqui, se a gente consegue acabar hoje. Acho que não, 30 e poucos. A revisão demorou muito, mas é necessária, senão a gente não consegue. Na próxima a gente vai muito importante. Não, a gente só faz algumas questões mesmo e no próximo encontro a gente já faz mais, tudo. Entendeu? 73 exercícios. Então vamos fazer uns 10 logo hoje. Uns 10, né? 73. Faz 10, top. No outro a gente consegue acabar tudo. Vamos lá, 10. Porque modelo CESP é rapidinho, certo? Errado. Vamos lá. Defensor público, DPE, Defensoria Pública do DF, paga bem, 23 mil inicial aí. Esse concurso foi recente, né? 2019. Não me lembro desse concurso. Acho que eu lembro. Paga bem, Defensoria Pública daqui é boa. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, a teoria de delito e o tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade. Primeiro vamos analisar. A ubiquidade é o quê? Tem a atividade, né? Teoria da atividade. Resultado e mista ou ubiquidade. Vamos lá. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se o crime praticado no lugar, ou seja, lugar, tempo é atividade, lugar, ubiquidade. Então, qualquer lugar que a ação ou omissão é o lugar do crime. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Correto, letra da lei, né? Aqui, ó. Considera-se o crime praticado, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. É o lutar, né? Se eu não me engano, a mnemônica que foi feita foi lutar, é? Foi, luta. L, lugar, ubiquidade. Lugar. Né? Tempo, atividade. CESP, 2019, Auditor de Controle Interno, área correição, Ceará, paga bem também, Ceará é bom. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julgue os seguintes itens, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá. Item aí. A lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica da lei penal. Certo, né? Beleza. Em relação ao tempo do crime, tempo é TA. Tempo, atividade. O direito penal brasileiro, da teoria da atividade, certo? Sim, tempo é a luta, né? Isso. Em relação ao lugar do crime, LU. Ubiquidade, LU. Lugar, L. O direito penal é a teoria do resultado, não. Teoria da ubiquidade. O resultado está errado. Nesse caso aqui é da teoria do... Vou até grifar aqui, ó. Está errado. Opa, não. Deixa eu virar aqui, vou botar tudo aqui. O que está errado é esse aqui. Esse aqui vai estar em vermelho aí. Está errado. Errado é isso aí.
A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra subveniência de lei mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Opa, isso aqui ele confundiu um pouco. Não, calma aí, ele confundiu um pouco. Ele tentou complicar, mas está certo, vamos lá. A lei penal mais benéfica, ou seja, a lei que é melhor, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Ok. Tá ok até aí. Aí que vem o problema. Ainda que ocorra sobreveniência, ou seja, apareça, sobreveniência é posteriormente, apareça, sobreveniência, ou seja, apareça uma lei mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Não, eu aplico a lei mais benéfica, mas não pode aparecer uma lei mais gravosa durante o crime, porque eu aplico a lei do momento que terminou a continuidade ou a permanência do crime. Então, como estava no momento do crime, a lei mais gravosa passa a ser aplicada. Ainda não acabou o crime. Ele fala, ó, lei mais gravosa ao longo. Então, ao longo, ou seja, ainda não acabou o crime. E já vê uma lei pior, que foi posterior à lei melhor. Então, a lei pior ela é depois. Não foi a lei menor depois. Ela não vai retroagir. Isso aqui está errado, entendeu? Então, pode-se dizer também que está errado porque... É porque a forma que eles escreveram... ele também não se aplica ao crime continuado e permanente, né? Ou não, aplica-se... ela aplica essa lei... Não. Essa lei aqui subveniente, ela vai aplicar ao crime continuado permanente, que ainda não acabou o crime, está ao longo da atividade delitiva. E aí já teve uma nova lei. Na hora que ele parar de dar continuidade à permanência, qual é a lei que já está vigorando? A lei que surgiu ao longo dessa atividade. Entendeu? Ou seja, vamos lá, vou explicar. Tá, mas deixa eu falar a pergunta assim, essa aqui, ó. A lei mais benéfica, ela aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente? Aplica-se. Se ela for posterior. Se ela for posterior, não. Posterior. A lei mais benéfica, ela sempre retroage para qualquer crime. Sempre retroage. Sempre retroage. Agora, eu não vou aplicar a lei mais benéfica se depois vier uma lei pior. Se ainda estava havendo crime. Entendeu? Porque eu aplico a lei do momento que acaba... Vamos ver o que é isso mesmo. Tá errado aqui. É a súmula aqui, ó. A súmula. Eu aplico a lei do momento que cessa a continuidade e a permanência. Entendi. Se surgir uma lei, já era. Eu já vou começar a aplicar aquela lei. Se tivesse cessada a atividade aqui, se não tivesse aqui, ó, tivesse cessada a atividade, não tivesse ao longo da atividade, cessada a atividade, veio uma lei mais gravosa para esse crime. Não, vou aplicar a lei do momento que cessou, que era a lei mais benéfica. Entendeu? Entendi. O que marca no crime continuado e no crime permanente é o momento que acaba a continuidade ou a permanência, o momento que você para de... Sei lá, continuado é aqueles crimes reiterados, para de defraudar. Permanente é um sequestro, eu liberei a pessoa. Qual foi o momento que eu liberei? Qual era a lei que estava em vigor? A lei que está em vigor. A mais benéfica, ok. A lei... no momento que eu estava ainda com a pessoa sob o meu poder, do sequestro, veio uma lei que piorou, né, a pena para sequestro. Aí eu vou aplicar a nova lei. Então, a primeira, certo. Segunda, certo. Vou dizer que está errado, aqui está errado. Então, seria 1 e 2. Estão corretos 1 e 2. O que ele falou? Letra A. Vou botar aqui. Vamos lá, 3. Esse aqui é bom, vou ficar milionário, ganha 1 milhão. Tinha um cartório de 1 milhão aqui no titulariatório do TJ do Distrito Federal. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Tanto faz. Da onde vem esse termo alienígena, cara? Não, daí às vezes o cara coloca para complicar. Mas, assim, genocídio. Não entendo. Genocídio, você tem que entender assim.
Genocídio é matar um conjunto de pessoas de uma mesma etnia ou de um mesmo grupo étnico. Então, não interessa ser alienígena, negro, homossexual, é genocídio. Você resolveu cometer um genocídio com um determinado grupo. Aí ele botou alienígena para definir o grupo, um grupo alienígena, para tentar... É uma bomba de fumaça, para ver se você erra. Vou jogar uma bomba de fumaça aqui nessa questão, entendeu? É a chamada questão que o cara joga uma bomba de fumaça para você perder a atenção, confundir. Genocídio cometido no exterior, se o cara é brasileiro ou domiciliado no Brasil, é a lei brasileira. É punível aqui. É punível. Letra certa, entendeu? Aqui, ó. Ficam sujeitas à lei brasileira, né? Embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando a gente é brasileiro ou domiciliado no Brasil, entendeu? Uma dúvida. Quando fala aí domiciliado no Brasil, pode ser um estrangeiro domiciliado no Brasil, né? Sim. Porque senão estaria só o brasileiro. Sim. Tá. Pode ser qualquer pessoa. Se ela estiver domiciliada no Brasil, ela cometeu um genocídio, ela vai ser punida pela lei brasileira. O que ocorreu, por exemplo, teve um tempo desse aí que tinha morreu agora, faz poucos meses. Ele tinha acusação lá fora, né? Mas não tinha certeza ainda, não tinha fato. Ele foi presidente do Paraguai, eu acho que mais de 40 anos. Esqueci o nome dele agora. Ele morava aqui em Brasília. Morreu um tempo desse. Ele foi um presidente do Paraguai durante mais de 40 anos. Na época do período que era o regime militar no Brasil, ele era presidente do Paraguai. Não esqueci o nome dele. Ele morreu aqui em Brasília. Ou seja, ele tinha acusação de genocídio. Ele era domiciliado no Brasil, mas só que nunca levaram à frente a acusação contra ele. Ele não foi... Constituiu família aqui em Brasília, essas coisas todas. Os maiores presidentes lá enterrado aí no Campo da Esperança. Aí, né? E eu acho que a gente vai fazer só até as 5. Tá ótimo. Valeu. Lá. De novo aqui, ganhar 1 milhão. Ser titular de cartório aí da cartório ali JK, ali, 1 milhão por mês. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicado ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil, não. Ele tem que voltar ao Brasil, né? O erro tá aí. Aqui, ó. Item errado, pois neste caso a gente até poderá ser punido por se tratar de extraterritorialidade condicionada. A entrada do agente territorial nacional é necessária por ser esta uma das condições para a aplicação da lei penal brasileira. Aqui vai fazer mesmo. Brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não ingresse. Deixa eu colocar aqui. Você vê, né? A primeira parte está toda certa, né? Até a vírgula aí. Isso, esse quadro aqui, ó. Que é a extraterritorial condicionada. Aqui, ó. Crimes praticados, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes aqui, ó. É o caso da questão. Crime praticado por estrangeiro, por brasileiro no estrangeiro, mas tem a condição e tem que entrar no território nacional. Esses 3 crimes aqui tem que ter essas hipóteses para usar a lei brasileira. O cara primeiro tem que entrar no crime Brasil. Lá, né? Ser crime lá e aqui, que é a dupla tipicidade. Isso. Então, aqui, ó. Aqui, o que ele falou aqui? Aqui. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro, ou seja, o brasileiro cometeu crime no estrangeiro, poderá ser punido. Poderá ser punido, sim. Devendo ser aplicada a lei brasileira, ainda que não. Aí aqui errou aqui. Ele poderá ser usado a lei brasileira se ele entrar no Brasil. Se for crime lá e for crime aqui, entendeu? Se ele não foi punido lá, entendeu? Se ele não foi processado lá, tem várias condições. E se ele for punido lá, ainda tem como computar aqui, né? Ou não. Parte da senha, não? Nesse caso, não? Não. Aí é duas. Mas... Nesse caso, só se for crime contra o presidente da República. Você pode ter 2 vezes para a pessoa ser processada. Volta aqui, vamos lá, para a gente aclarar essa dúvida que você colocou aí. Aí também pode ser uma questão de prova e que é nessa pegadinha.
É uma pegadinha aqui, ó. Se o fato também for no país for praticado, né? Se o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí ter cumprido pena. Ou seja, se ele respondeu o processo lá, e não responde processo aqui. Aí tá falando assim, mas como é que eu li que retrai a pena? No caso de crimes contra o presidente da República. Contra o presidente. Por quê? Porque eu vou processar, o cara vai ser processado lá e ainda assim eu vou processar ele aqui. Seria como bis idem? Pois é, mas aí é um caso que o Supremo não se caso posicionou. específico. Caso específico. O cara vai ser bis idem processual. Penal, não. Da pena, não, porque a pena vai ser detraída se ele já cumpriu a pena lá. Entendeu? Entendi. Valeu. A última aqui de hoje. Ok. Com relação ao tempo e ao local do crime. Então, tempo. Peraí. Tempo é atividade, né? Tá. Lugar. Lugar é resultado, ou não? Não. Peraí. Tempo, atividade, luta. Lugar, LU. Ubiquidade? Ubiquidade, o da atividade ou do resultado. Vamos lá. A subveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados aos crimes permanentes, certo? A subveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou permanência, certo? É aquela outra que a gente leu lá em cima, ainda há pouco, né? Parecida com ela. Mesma coisa. Você vê que começa a repetir as questões, né? Então, amanhã a gente continua. Não sei se amanhã dá para continuar. Como é que tá amanhã? Deixa eu parar aqui. Por mim, tudo bem, mas se o irmão quiser continuar